Vamos lá, que honra, que orgulho receber uma pessoa tão importante aí no BNI, importante inclusive na minha carreira do BNI, porque eu me lembro lá no meu início que eu perguntei para o meu diretor consultor na época, Cláudio Acosta, e perguntei para ele assim: a gente pode fazer um a um com DC? E ele falou: claro que pode, está liberado. E aí eu escolhi o Marcos Martins para ser o primeiro DC que eu fiz um a um depois do meu próprio diretor consultor. Vai ser um prazer apresentá-lo aqui. Marcos Martins de Paiva, sócio fundador da SVI Soluções, especialista em desenvolvimento de software, como ele bem trouxe ali no seu pitch. Ele faz aplicativos e sistemas personalizados. Formado em ciências da computação e administração de empresas, ele é apaixonado pela vida e pela família, especialmente pela sua filha Júlia e a esposa Ana. Ele também ama compartilhar conhecimento, cozinhar e ajudar os amigos. E não sei por quê, mas ele é entusiasta de manhãs de networking, gente. Por que será? Algo que ninguém sabe sobre ele, a primeira aula prática de causa e efeito foi na sua infância, quando ele acendeu um isqueiro escondido embaixo do sofá. O sofá pegou fogo e ele descobriu rapidamente a consequência. E desde então ele aprendeu a testar ideias com um pouco mais de planejamento. A sua frase preferida é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Frase de Carl Jung. E a fórmula de sucesso do Marquinhos é: sucesso é a combinação de oportunidade e competência. Vamos lá, Marcos Martins, traga para nós o seu show. Você tem 14 minutos. Muito bem, muito bem. Bom dia, Benny Growth. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fui muito esperto quando aconteceu essa questão de colocar fogo no sofá, porque eu tive a capacidade de esconder o isqueiro debaixo da almofada para ninguém encontrar, sabe? Experiência é tudo na vida, né? Bom, muito bem. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco de networking. E note que entre networking e negócios tem a confiança e a credibilidade, né? E o que que é o networking? O networking não é um processo de vendas, né? Uma pessoa que participa de uma reunião de networking e fala assim, ó, né? Eu brinquei hoje no pitch com a metralhadora e a pessoa fala assim: Nossa, o meu pedido de referência são vocês que estão aqui nessa sala. Vocês acham que essa pessoa fez networking ou fez vendas? Né? Então, o nosso maior intuito no networking é conhecer as pessoas que estão ao nosso lado. Uma das maiores habilidades de um excelente networking é utilizar a potência, especialmente dos seus dois ouvidos, e utilizar reduzidamente a potência da sua voz. Né? Um networking é aquele que está sempre atento a novos negócios e a novas situações. E não é sobre vender, é sobre construir, é sobre parceria, é sobre espalhar sementes que ao longo do tempo vão te trazer excelentes resultados. Não é uma corrida de 50 metros, é uma corrida com troca de bastão, onde nesta pista você vai conhecer diferentes parceiros, diferentes pessoas, diferentes negócios que vão acabar te trazendo muito conhecimento e novas oportunidades. O que eu acho mais interessante é que a gente nunca sabe quais são as pessoas que estão na rede de contato daquela com quem a gente está conversando naquele momento. E pode ter certeza que essa rede de contato pode ter a melhor surpresa para você. Bom, para a gente ter sucesso com o network, eu costumo dizer que a gente precisa espalhar as sementes contando o nosso sonho. Né? E quando eu gosto que o Growth fala assim, não, aqui a nossa conversa é estratégia, né? E eu sou apaixonado por estratégia. E quando eu digo de contar o sonho, é de maneira que você conte o seu sonho de maneira estruturada. E a gente sabe, não é mesmo, que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Né? Qual é o sonho que você está construindo? Né? É aquele que você pode edificar, que você pode alcançar, é aquele inatingível. Então, para isso, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente avaliar juntos aqui. Né? Muito bom. Então, a primeira coisa, quando a gente está praticando networking, é contar o nosso diferencial. Né? E muitas pessoas colocam como diferencial, por exemplo, tempo. Ah, eu sou formado há 20 anos. Eu atuo nessa área há 25 anos. E eu sempre trago uma reflexão. Quer dizer que uma pessoa que atua há 26 anos, ela é melhor que você?
Quer dizer que aquela pessoa que tem um diploma a mais, ela é melhor que você? Talvez sim, talvez não. Quantas pessoas a gente conhece que construíram negócios que são sensacionais e nem formação têm? Né? Quantas pessoas construíram patrimônios incríveis a partir dos 50 anos? São várias pessoas, se vocês procurarem. Então, é importantíssimo a gente saber o nosso diferencial. E aqui, para a gente ter um pouco de interatividade, eu vou começar pelas damas primeiro. Paulinha, você quando apresenta o seu negócio, qual é o diferencial que você destaca? A escutativa, assim como eu aprendi aqui no BNI. Quando você tem escutativa, você consegue deixar o cliente falar o que ele precisa, aí você sintetiza tudo com base na nossa experiência, então a gente entrega uma solução personalizada. Lembrando que o site, no meu caso, é o resultado do trabalho que eu entrego. Antes disso, a gente faz toda uma análise do negócio. Muito bom, muito bom. Então, veja, ela não ficou falando lá quanto tempo ela constrói sites, né? Ela trouxe um diferencial que provavelmente o concorrente dela não sabe entregar esse diferencial. E você, Derek, qual que é o seu diferencial, meu amigo? Diferencial do nosso negócio é a nossa metodologia, é uma metodologia aprovada há mais de 100 anos e no Brasil por mais de 160 mil pessoas. Quando eu junto o tempo e a quantidade de pessoas, mostra que a Mastermind tem uma reputação de mercado aí. É isso. Então, o diferencial é um método que tem história para contar. Quantos concorrentes têm esse diferencial? Então, o importante é o seguinte: na hora que você está falando sobre o seu negócio numa rede de networking, observe o que você está colocando de diferencial. Tem que ser algo que aquela pessoa pare verdadeiramente para te escutar e lembre de você. Poxa, aquela pessoa, ela me chamou a atenção por esse motivo. Então, é aqui que a gente ganha destaque perante os nossos concorrentes e que a gente abre portas que são sensacionais. 2 minutos? Eu tenho 7 minutos de apresentação? Não, Ah, pode ok. considerar Tá ótimo. 14, tranquilo. Perfeito. Então, olha, outro ponto eu vou trazer aqui. Eu vou fazer uma baguncinha aqui, tá, Paulo? Tá, Derek? Eu vou convidar o pessoal aqui a participar. Deixa eu ver que eu acho que eu. Eu acho, Derek, que você tirou o meu. Mas não tem problema. Não, Avança tá pro. normal. Tá normal, pode continuar. Acho que é só clicar na tela, agora foi. Ah, ótimo, foi, obrigado. Pessoal, vou fazer uma brincadeira aqui. A gente está falando sobre público-alvo, tá? Eu estou fazendo um leilão onde eu estou vendendo esse carro aqui, ó. Não vale pesquisar na internet, hein? Ford Bronco 1986, é um carro 4x4, duas portas, manual e com 43 mil quilômetros. Esse carro ele tem uma particularidade que é sensacional. Se você para no bar com ele ou no restaurante, você pede uma dose para você e duas para ele, porque ele bebe bastante. E a brincadeira aqui, a interação é: quem gostaria de dar um lance nesse carro? Qual seria o lance? O meu lance inicial é de R$ 5.000. Quem gostaria de contribuir dando um lance que gostaria de comprar esse carro? Cinco e 5,5. quinhentos aqui. 7.000. Quem mais? 100.000. 100 Ô, Alisson mil. louco. Quem deu 100.000? 110. Rafael Alisson, Pestana, 100.000. 110. 100 Precisa ver, mil. cento precisa e ver a dez. O tabela Alisson está FIP, né? levando. Precisa ver a tabela FIP Ah, dele. não, quanto você dá? É um lance, não tem tabela aqui não. Ah, Bom, queridos, obrigado para quem deu o lance, mas eu não vou vender para vocês. Eu tenho certeza que boa parte de vocês interpretou esse carro possivelmente como um carro que não se adequa ao seu dia a dia e talvez até tenha julgado como uma lata velha, né? Por quê? Porque você não entende e não faz parte, do seu conhecimento o valor que tem esse carro. Esse carro, ele está estimado em 549 mil reais. Para quem é apreciador e entende que isso é uma joia preciosa, tem pessoas que pagam mais de 500 mil reais neste carro. Marquinhos, qual que é o exemplo, qual que é a moral da história, né? A moral da história é que se você não define o seu público-alvo correto, você não vai ter quem pague o valor daquilo que você pretende alcançar, né? E a questão é, você está levando o seu produto e o seu serviço para quem de fato é o seu público-alvo? Você entende direitinho o seu público-alvo? Tem uma história muito interessante também de um violinista
que ele pega o violino dele, precisa fazer uma grana, e ele vai no metrô. Isso aconteceu na França, é um fato. E o violino dele valia mais de 100 mil euros, só o violino dele. Ele passou o dia inteirinho no metrô e conseguiu a bagatela de 15 euros. Na outra semana, ele foi, numa orquestra, tocou naquela orquestra e conseguiu um cachê muito mais significativo. Por quê? Porque ali no metrô todo mundo gostava de ouvir aquela música, mas quem ia parar para ficar ouvindo música no metrô? No metrô a gente está no corre-corre do dia a dia, né? Então ali não estava o público-alvo, não estava a pessoa correta para ele. Então aqui a ideia é trazer assim: quando você se apresenta, você está determinando o seu público-alvo corretamente, né? E eu vou trazer aqui, ó, dividir, fazer uma interação, outra interação aqui com vocês sobre um cliente sonho. E tá aqui, eu quero fazer networking com mulheres de 38 anos, com um patrimônio bilionário que seja top 20 da Forbes, que essa pessoa seja um ícone global e líder de opinião e que ela possa, inclusive, decidir o rumo de indústrias inteiras. Quem aqui, chuta quem é o meu pedido de referência? Tem cena Alguém aqui Gisele chuta? Bündchen. Gisele Bündchen, uma opção, Opa, por que não? Oprah, quem falou Oprah? eu. Uma opção, desculpa, aqui eu não vejo quem, né? Ela é mais velha, Mas né? ok, Eu é mais velha. tá. Uau. Vejam, eu poderia dizer que era a Rihanna, né? A Rihanna atende todos esses requisitos, mas eu trabalho com software, eu trabalho com tecnologia. Eu trouxe para vocês uma série de elementos. A idade, se ela é famosa, né? O que ela, onde que ela atua, porque uma pessoa que é ícone global e decide rumo de indústrias inteiras, de certa forma a gente está limitando. Só que eu esqueci de falar que eu preciso conversar com uma pessoa do segmento de tecnologia. E o meu pedido de referência é a Melanie, né? Que é a fundadora do Canvas. Quem aqui já usou o Canvas? Na verdade, ela é cofundadora do Canvas, né? Então, veja, quando a gente está determinando o perfil daquela pessoa que a gente gostaria de conversar, a gente precisa entender se está claro não para a gente, mas tem que estar claro para aquela pessoa. Por isso que eu falo. Quando você vai contar o seu sonho, você precisa garantir que aquela pessoa entenda qual que é o seu sonho, com quem você quer falar, o que que você faz, qual que é o seu diferencial. Essa é a maneira que você vai usar o networking da maneira mais precisa, né? Possível, muito bem. E sobre a sua rede de networking, porque até então a gente estava falando sobre nós, né? Sobre você. Sobre a sua rede de networking, observe como está a sua rede de networking. Se ela está aqui do lado esquerdo, se ela é uma âncora, né? Por que uma âncora? A âncora é legal se você não quer sair daquele lugar, né? Se você chegou aonde você quer e não quer sair daquele lugar, a âncora vai te ajudar. Agora, se você está andando com pessoas se você quer ir mais longe, você precisa ver se a sua rede é a rede motor, é aquela que alavanca novos destinos, que alavanca novos aprendizados e te ajuda a chegar a lugares onde o networking vai abrir portas que você não imaginava. E como que você decide se a sua rede é âncora ou se a sua rede é motor? Se você está andando com pessoas que não te ajudam a pensar em coisas boas, que toda vez que você traz uma ideia, a pessoa vai dizer para você que não dá certo, que toda vez que você tem um objetivo, aquela pessoa não quer ajudar a remar o barco com você. Eu sinto em te dizer que você está na rede âncora. Agora, se você está naquela pessoa que se move, né, que usa a técnica de TBC, vocês conhecem a técnica TBC, não? TBC é tira o bumbum da cadeira. Então, se você está com uma pessoa que ela veste a sua camisa, que ela quer te ajudar a impulsionar, que ela quer te ajudar a ir mais longe. Eu falei sobre atitude positiva, né? É muito chato a gente andar com pessoas que não te incentivam a fazer novas coisas, né? Então, se você está andando com pessoas positivas, que têm a mesma ideia que você, de também crescer através do networking, parabéns, a sua rede ela é motor, ela não é âncora. E a gente tem que sempre observar,
porque a nossa rede de networking, ela muda muito. Hoje ela está de um dia, amanhã ela está de outro. Quem aqui já ligou para uma pessoa para falar com ela, e quando você foi falar com ela, ela falou assim: não, mas eu saí dessa empresa, hoje eu faço outra coisa, eu tenho outro negócio, né? Então, assim, a gente tem que cultivar a nossa, criar a nossa rede de networking, mas acima de tudo manter ela ativa, o motor sempre nos trinks, né? Sempre um motor econômico que te leve longe e que traga para você oportunidades incríveis que o networking é capaz de abrir portas. Bom, e se a gente está falando de âncora, a gente está falando de crescimento, a gente está falando de growth, não é mesmo? Então, por que que eu recomendo essa equipe fantástica, né? Você consegue, de maneira online, no conforto da sua casa, no seu espaço, se reunir com empresários incríveis que vão vestir a camisa do seu time. No ambiente onde a gente tem negócios recorrentes, eu sempre falo que a gente conseguir um cliente é maravilhoso, né? Todo mundo gosta de um cliente. Mas quando você consegue um parceiro que pode ser uma fonte de clientes, é ainda melhor. E sim, no Growth a gente tem negócios recorrentes, onde você não vai ter concorrência, a sua especialidade, o Growth vai trabalhar para você e não vai abrir porta para as concorrentes e não tem comissão. Né? Nada contra com quem paga comissão, mas veja, aqui é a oportunidade de você transformar a comissão que de repente você paga aí no mercado em um diferencial competitivo. Se eu não pago comissão aqui para o ambiente dentro do BNI Growth, eu posso transformar parte dessa comissão ou até mesmo essa comissão integral como diferencial para conquistar o meu cliente. Então, eu sugiro a todos vocês que estão visitando aqui e pensando se esse é o momento de você andar com motores, com pessoas que focam em crescimento, o BNI Growth, sem dúvida, é uma excelente opção para vocês crescerem enquanto pessoa, em aprendizado e enquanto negócios também. Queridos, muito obrigado pelo convite. Eu confesso que eu fiquei muito feliz de participar aqui com vocês. É uma reunião animada, pitches excelentes, excelente negócio. Eu tenho certeza que a equipe vai bater a meta hoje com os resultados falados daqui a pouquinho. E é isso. Sim, as manhãs de networking me encantam porque eu vejo isso há 9 anos. Há 9 anos que eu faço parte da rede do BNI e eu ganhei esse presente do nosso diretor Cláudio Acosta e aquilo que é bom a gente compartilha. Pratiquem o networking porque ele é igual o sorriso. Ele enriquece quem recebe e engrandece quem doa. Muito obrigado, Derek e Paula. Muito obrigado a todos vocês. Growth. Muito bom, muito bom. Nosso grande Marcos Martins aí nos engrandeceu aí com mais uma apresentação belíssima, compartilhando não só experiência, mas também método, e é o que nós queremos. E não vou me furtar de fazer essa pergunta: por que o Beni, Marquinhos? Por que BNI? A Paulinha, a Paula, né? Desculpa, mas só sai o Paulinha, somos amigos. Mas a Paula, nossa diretora, trouxe, né, o acrônimo do BNI e tem um também que é muito legal, né? Você falou, Derek, sobre método, né? E na realidade, quando a gente entra no BNI, o que a gente está comprando não é a rede, é o método, né, que a gente tem. E esse método abre portas, incríveis. E o outro acrônimo é Basta Não Inventar. Eu não conheço uma pessoa que está no BNI que faz o arroz com feijão basiquinho, bem feito e que não tenha negócios. O BNI me transformou enquanto pessoa. Eu sempre gostei de falar em público, mas eu não tinha a habilidade que eu desenvolvi junto, né? Graças ao BNI. E o BNI representa hoje em torno de 35% dos meus negócios. Né? Então, o Beni me faz andar com pessoas, motores que me impulsionam e traz muito aprendizado e muitos negócios. Esse é o meu porquê do Beni. Muito obrigado.